A CPMI, que vai investigar o roubo bilionário de aposentados e pensionistas, aprova o plano de trabalho centrado em 6 eixos de atuação. Os parlamentares decidiram convocar todos os presidentes do INSS desde 2015. A lista inclui nomes dos governos de Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e do terceiro mandato de Lula. Já os ministros da Previdência do mesmo período foram convidados, ou seja, não são obrigados a depor. Os oposicionistas pressionam para que o ex-titular da pasta, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, sejam ouvidos já nas primeiras semanas. Eles argumentam que o escândalo do roubo aos aposentados e pensionistas foi revelado quando eles estavam no cargo em abril. Já os governistas, como o deputado Alencar Santana do PT, dizem que os descontos indevidos começaram no governo Jair Bolsonaro. Mas nada foi feito. Ou foram omissos ou prevaricaram. Tá bem. Isso é claro e nítido. Na CPMI, o governo venceu a queda de braço e a investigação vai começar com o depoimento de delegados da Polícia Federal que atuam nos casos. Entre os quase 1.000 pedidos de depoimentos estão convocações de dirigentes de sindicatos e associações. Um deles é o vice-presidente do Sindinap, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula, que não está na lista de investigados pela Polícia Federal. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, defendeu a presença dele na CPMI. Então a gente está falando de 41 entidades, né? Então, na hora em que houver o convite ou a convocação, isso, para que os presidentes de entidades estejam presentes, é importante que todos eles sejam convidados ou convocados, né? O mínimo que a gente espera é ouvir todas essas pessoas, né? Ouvir as versões de todas essas pessoas de alguma forma envolvidas nesse caso, incluindo aí esse vice-presidente de sindicato, que é irmão do atual presidente da República. Ainda ontem a CPMI aprovou a convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes, acho que eu não posso falar careca do INSS aqui. Mas ele ficou conhecido assim, como o careca do INSS? Mas ele não gosta, o Antônio Carlos Camilo Antunes não gosta de ser chamado de careca do INSS. Foi aquele que entrou na justiça para não ser chamado de careca do INSS? Sim. O Antônio Carlos Camilo Antunes, ele entrou na justiça para não ser mais chamado de careca do INSS. Mas lá no relatório da Polícia Federal ele aparece como careca do INSS, né? Pois é. Você vê. Enfim. A convocação dele foi aprovada, tá, Sheila? Tá, ele tá todo enrolado nessa história. Careca tá todo enrolado? Tá todo enrolado nessa história. História cabeluda pra ele. Você tá arrumando pelo em ovo, Sheila. Ele é suspeito de movimentar mais de 50 milhões de reais fazendo a intermediação entre associações e sindicatos investigados pela Polícia Federal. E aí, só pra gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, quando o deputado Alencar Santana, do PT, diz que os descontos indevidos começaram no governo Jair Bolsonaro, se a gente olhar para trás ainda, e não à toa há também convocações ou pedidos de depoimentos de outros governos, é porque até anterior a isso. O que acho importante a gente apontar, e isso está na investigação da própria Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal, são duas questões que são importantes. O governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. É crime? Não, mas é suspeito. As entidades que foram alvo desse desvio, alvo da Polícia Federal por esse desvio de 6 bi e 300 milhões tiveram reuniões, repito, 15 vezes desde 2023 nos Ministérios da Previdência e do Desenvolvimento Social. Importante a gente entender o que exatamente foi tratado em cada uma dessas reuniões. Tem todas as datas, 5 de maio, 6 de junho, 11 de julho, uma frequência, olha, impressionante. E aí tem uma outra questão que é importante, né? O aumento exponencial desses descontos que explodiram sob o governo Lula. Isso a própria CGU identificou, a Controladoria Geral da União identificou que os repasses a sindicatos chegaram a 2 bi e 800 em 2024. Quando a gente olha para a linha do tempo, ela é a seguinte: 2016, ainda com Dilma Rousseff, 413 milhões. Aí, Temer, 604 milhões. Com Bolsonaro, até 22, 706 milhões. E aí, quando a gente olha para 23 em diante, a gente está falando de um salto para 2 bi e 800. Então, a gente está falando de um crescimento exponencial. Ah, mas foi descoberto nesse governo. Foi descoberto nesse governo pela Polícia Federal, mas é preciso entender exatamente o que explica essa explosão nessas fraudes, nesses descontos ilegais que aconteceram aos montes ainda durante essa gestão.